Olá, professor José Roberto, no seu curso de Grego do Novo Testamento pela ETAD, FAETAD, lendo o Novo Testamento na língua original. Você está nos acompanhando. Já na última aula nós concluímos o futuro e apresentamos algumas regras, e agora nós vamos dar sequência. Nós concluímos a primeira parte e vamos agora para a segunda parte da nossa aula, enfocando mais exemplos e o uso propriamente dito do futuro do indicativo ativo do grego do Novo Testamento. Ressaltamos na aula passada, e você deve atentar bem para isso, que a presença do sigma é a marca de identificação do futuro do grego do Novo Testamento. Então, quando você identifica a letra sigma, e geralmente essa letra sigma ela vem antes das mesmas desinências que nós, ou mesmas terminações que nós utilizamos para o presente do indicativo ativo. Então você já aprendeu o presente do indicativo ativo em aulas anteriores, sabe das terminações. Então o acréscimo do sigma e a presença dele antes dessas terminações do presente é a marca de identificação do futuro. Evidentemente, como todas as línguas, há regras e há exceções. E nós temos algumas exceções em relação à identificação do futuro no grego. E essas regras, elas são apresentadas de forma muito concisa, muito direta, pelo autor, o Joseph Castleberry, aqui no seu livro, que é o nosso manual de estudos. Na página 48, ele apresenta de forma muito direta essas exceções em 3 tópicos, 3 pontos que são apontados aqui na página 48. A primeira regra é que, qual é a primeira regra? A primeira regra é que, quando a raiz do verbo, a primeira parte, a parte essencial do verbo, ela termina em uma vogal curta, seguida por uma líquida, e nós já destacamos aqui na aula anterior que as líquidas são os sons le, me, ne, re, ou lambda, mu, nu, ro. Então, quando tem essa junção de elementos, então o que ocorre é a adição de um acento circunflexo. Então, como aprendizado de toda língua, é importante que você atente para o seguinte: se o verbo vier com acento circunflexo mais para o final da frase, antes da desinência final, é provável que esse verbo esteja no futuro. A segunda regra é: se a raiz terminar com um ditongo em iota e uma líquida, que são esses sons que eu apresentei anteriormente aqui, e que está aqui no tópico 1, então há uma queda do iota. É o caso de... No exemplo 1, a gente teve o caso de crino e crino. No exemplo 2, aqui no tópico 2, nós temos o caso de airo e a queda do iota, aro. No terceiro exemplo, ou na terceira exceção, que é apresentada aqui, tem balo, balo, que é a queda de um lambda, desse som le. Então, balo, permanece o som, né? Mas cai uma letra, balo. E aqui, ainda nessa mesma página, o autor nos apresenta uma série de análises gramaticais, geralmente no futuro do indicativo ativo. Evidentemente, tem alguns casos aqui do presente, mas você atente principalmente para o futuro, que é o tempo verbal que nós estamos estudando aqui nessa aula de hoje. Então, vamos aprender inicialmente o que é que significa essas siglas, porque você já deve ter aprendido de lições anteriores, mas vamos revisar. Então, aqui nós temos, geralmente vem um F, um I e um A, ou então um P, um I e um A. Então, o F, o I e o A quer dizer
futuro, que é o tempo, o I, que é o modo indicativo, e A, que é a voz ativa. Se vier ao invés do F um P, então é um presente. PIA, presente do indicativo ativo. O tempo, o modo e a voz. E esses 1S, 2S, 3S, ou 1P, 2P e 3P, se refere à primeira, segunda ou terceira pessoa, e o S ou P se refere ao singular ou plural. Tá? Se refere ao singular ou plural. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, nesse momento? Vamos responder essas questõezinhas que nos são apresentadas aí nessa atividade de análise gramatical, e eu vou dizendo cada uma delas e fazendo eventualmente algum destaque em relação a alguma regra que faz com que esse verbo seja identificado no futuro ou no presente. Então vejamos. FA1S de egueiro, né, o futuro do indicativo ativo na primeira pessoa do singular de egueiro é eguero. Note a ausência do iota. FA1P de apostelo, futuro do indicativo ativo 1P de apostelo, apostelumen. FIA2P de angelo, angelite. FIA1S, futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular de airo, aro, ausência do iota. Note a ausência do iota. Futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do plural de crino, é crinomen. Crinomen. Futuro do indicativo ativo da segunda pessoa do singular de angelo é angeles. Note a ausência de um lambda. Futuro do indicativo na terceira pessoa do plural de meno, menos sim. Futuro do indicativo ativo, segunda pessoa do singular de balo, balete. Futuro do indicativo ativo da terceira pessoa do singular, apocteino, apocteinei. Futuro do indicativo ativo, terceira pessoa do plural de crino, crino sim. Futuro do indicativo ativo, segunda pessoa de airo, airete, airete. Note a ausência do iota. Futuro do indicativo ativo, segunda pessoa do plural de apocteino, apocteineste, apocteinete. Dando continuidade, nós temos aqui a identificação, outro exercício no qual se pede que se identifique as seguintes formas dos verbos pelo presente, pessoa e número. Então está aí na página 49, nessa tabela, você nos acompanha. Note que nós temos na primeira coluna a forma do verbo, aí nós vamos identificar o tempo, se é futuro ou se é presente. O modo já está preenchido, nós sabemos que todos esses verbos estão no indicativo, a voz está na voz ativa, e nós vamos identificar a primeira, segunda ou terceira pessoa nessa penúltima coluna, ou melhor, na antepenúltima coluna, e na penúltima coluna nós vamos identificar se está no presente ou se está, ou melhor, se está no plural ou se está no singular. E por fim a forma lexical, que é a tradução, a forma original do verbo. Então atente comigo, eu vou ler cada um dos verbos, nós vamos identificar o tempo, a pessoa e o número. Pessoa se é primeira, segunda ou terceira, e o número se é plural ou se é singular. Então, filésomen é futuro, né? Indicativo ativo, segunda pessoa, filéu. Meno, presente do indicativo ativo, primeira pessoa do singular, meno. El piso, futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular, el pizzo. Heuresso, futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular de eurisco. Eurisco. 5. Ero, futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular, não é? De lego.
6. Angelumen, futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do plural de angelo. 7. Agapessei, futuro do indicativo ativo, terceira pessoa do singular de agapau. 8. Crino, futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular de crino. 9. Apokteno, é futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular de apokteino. 10. Plerusi, presente do indicativo ativo, terceira pessoa do plural de plero. 11. Crinosi, futuro do indicativo ativo, terceira pessoa do plural de plero. 11. Crinosi, presente do indicativo ativo, terceira pessoa do plural, 11. Crinosi, futuro do indicativo ativo, terceira pessoa do plural de crino. 12. Aires, presente no indicativo ativo, segunda pessoa do singular de airo. Então você vai prestando atenção aí no que é que vai aparecendo como característica do futuro, conforme as 3 regras que nós apresentamos anteriormente. No 13, egerusim, futuro do indicativo ativo, terceira pessoa do plural de egeiro. Então, note que sempre aparece, ou a ausência do iota, não é, como identificador do futuro. É o caso de... vamos para o caso do número 14, que é dizer, que é o presente do indicativo ativo, terceira pessoa do singular de dzal. 15. Grapsei, nota aqui uma característica desse grapsei, é o futuro do indicativo ativo, terceira pessoa do singular de grafo. 16. Meneite, é o futuro do indicativo ativo na segunda pessoa do plural de meno. Note, nos casos de meno, a presença do circunflexo como característica do futuro. 17. Filei, presente do indicativo ativo, terceira pessoa do singular de filéu. 18. Plerosseis, futuro do indicativo ativo, segunda pessoa do singular, né, de plerou. 19. Agapomen, presente do indicativo ativo, primeira pessoa do plural, agapau, de agapau. 20. Baleis, futuro do indicativo ativo, segunda pessoa do singular de balo. 21. Elpizo, presente do indicativo ativo, primeira pessoa do singular de elpizo. 22. Zesso, futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular de dzal. 23. Blepseis, futuro do indicativo ativo, segunda pessoa do singular de blepo. 24. Egeires, presente do indicativo ativo, segunda pessoa do singular de egeiro. 25. Apostelumen, futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do plural de apostelo. Nesse caso aqui, note a ausência de um lambda como identificador, como característica do futuro. E apokteinos-sim, presente do indicativo ativo, que é o caso do 26. Apokteinos-sim, presente do indicativo ativo, terceira pessoa do plural de apokteino. 27. Balete, presente do indicativo ativo, segunda pessoa do plural. Você passa a página, tá? E na página 50, nós temos o 28, agele, futuro do indicativo ativo, terceira pessoa do singular de angelo. Note a ausência, né, de um lambda, novamente aqui, como característica do futuro. 29, areite, futuro do indicativo ativo, segunda pessoa do plural de airo, arete, né? 30, dioxo, futuro do indicativo ativo, primeira pessoa do singular de dioco. 31, baleis, futuro do indicativo ativo, segunda pessoa do singular de balo. Note aqui apenas um lambda, futuro, portanto. 32, apostelei,
presente do indicativo ativo, terceira pessoa do singular de apostelo. Então, se o verbo tem os dois lambda, como é o caso desse aqui no 32, então você sabe que o verbo está no presente e não no futuro, que é os casos nos quais aparece apenas um lambda, tá certo? Então vamos agora para o tempo futuro de eimi. Eu já disse aqui na aula anterior que o eimi é o verbo ser, é o verbo estar, né? Jesus diz ego eimi, eu sou. Jesus diz ego eimi. Mas tem um detalhe, eu já disse que esse verbo é um verbo extremamente irregular e que ele tem formas diferenciadas no presente, no passado e no futuro. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que aprender cada uma dessas formas por causa da irregularidade desse verbo. Então, aqui nós temos o tempo futuro de eimi, primeira pessoa, esomai, serei. Segunda pessoa do singular, estou me referindo ao singular, esse, serás. Terceira pessoa do singular, estai, será. Plural, primeira pessoa do plural, esometa, seremos. Esseste, sereis. Essontai, serão. Então, essomai, esse, estai. Sereis, serás, será. Essometa, esseste, essontai. Seremos, sereis, serão. Agora, treinar, inclusive, tem uma atividade de memorização para que você treine, escreva várias vezes essas formas gramaticais até que você consiga internalizar bem e ser capaz de identificar. Mas, em todo caso, a presença do sigma continua sendo uma pista importante para que você possa identificar esse som ou essa consoante como uma característica do tempo futuro dos verbos no grego do Novo Testamento. E nós vamos identificar isso a partir de agora em algumas traduções. Tá? Nós temos aqui a partir da página 50 algumas traduções. Eu vou ler o texto em grego e vou fazer a tradução com cada um de vocês aí que nos acompanham. Fiquem atentos, porque para efeito didático, nosso manual de estudo, ele dividiu as questões, digamos assim, em partes, colocando as linhas aí no seu livro para que fique melhor, para que você identifique melhor o significado de cada uma das palavras. Então, quando terminar uma linha, eu vou identificar que nós vamos passar para uma outra e você vai entender aí que o importante é que você identifique palavra por palavra qual o significado e principalmente o foco dessas frases e dessas orações que aqui estão é que nós identifiquemos o tempo futuro dos verbos que aparecem nessas orações. Vamos lá então, 404. Vamos traduzir então uma por uma. A. Zetesete me kai uk heuresete me. João 7,34. Zetesete, buscar-me eis. Então, zetesete me, buscar-me ei. Kai e uk não heuresete me. E não me encontrareis. Tá? E não me encontrareis. Note que zetesete e euresete esses verbos estão no futuro. Identifique aí a característica, a presença do sigma. Letra B. Reti micron kai ho cosmos me ukete teorei rimeis. Então, eti ainda, micron um pouco, kai ho cosmo e o tempo, me ukete e ainda um pouco, e o tempo, e o mundo, me, não, teorei, não mais viverá. Não mais viverá. Então, reti micron, ainda um pouco, cai e
o cosmos, o mundo, me ukete, não mais teorei, verá. Rimeis, vós, de, aí vamos passar para outra linha, de, porém, teorei te, vereis a mim, me vereis, teorei te me, vereis a mim, roti, porque, ego, eu, zo, vivo, cai, e rimeis, vós, zetessete, vivereis. Enequeine, em aquele terrenera, dia, em aquele dia. Equeine, aquele, terrenera, dia. Gnoseste, já na outra linha, gnoseste, sabereis, rimeis, sabereis vós, roti, que, ego, eu, em topatre, em meu pai, em topatremu, em o pai meu, cai, e rimeis, em emós, que eu estou no pai e que estais em mim, e que estais em mim. Outra linha, cago em rimim, e eu em vós. Então, cago é uma junção, é uma elisão, é uma crase, né, de cai e ego. Cago em rimim, e eu em vós. João 14, 19 a 20. E aí, dando sequência. Marturesei peri, testificará ou testemunhará, esse verbo marture, pode ser marturesei, pode ser testificar, ou pode ser testemunhar. Marturesei, olha o sigma aí de futuro. Testificará, peri, a respeito, emu, de mim, cai, e rimeis, vós, demartureitei, testificareis, roti ap, porque do princípio, roti ap arques, porque do princípio, arques é princípio, met emu este, estais comigo. Met emu este estais, e met emu é com, met é com, e emu é mim. Então, estais comigo. Então, às vezes a gente está lendo o texto, tem que juntar essas partículas aí para o texto fazer sentido. João 15, 26 e 27. Tá? Passando a página, na página 52, letra D. Legue autóis, diz a eles, Pilatos, ti, o que, portanto, poieso, farei, Iesuton Cristo, com Jesus o Cristo. E aí, o ponto de interrogação, né? Então, legosim pantes, legosim. Dizem, todos, pantes, todos. Staurotetu, crucifique, ou que seja crucificado. Mateus 27, 22. Letra E. Agapesseis, olha o sigma aqui como característica identificador do futuro. Agapesseis, amareis, Kyrion, o Senhor, Tonteon su, literalmente seria o Senhor teu, ou o teu Deus, ou o teu Senhor. Tonteon su, Kyrion Tonteon, então, agapesseis, amareis. Kyrion, o Senhor, Tonteon su, teu Deus, ex, com, roles, todo, tes cardias, coração, todo o coração, cai, enrole, e toda, aí passa aqui para a linha seguinte, te psique, alma,
toda a alma tua, cai em role e com toda te esqui. Esqui é força. Força tua, né? Toda tua força cai em role e em toda ou com toda te dianoia, mente. Então nós temos aqui as palavras cardias, coração, psique, que é alma, esqui, que é força, e dianoia, que é mente. Aí tem mais um exercício de tradução ainda aqui na página 53. Tá? Na página 53. Atente aí, letra A. Roi cristianoi, os cristãos, periceusosin. Olha aí o sigma aí, tá? Sigma é a pista, é a indicação. Roi cristiano e periceusosin. Os cristãos abundarão. Cairoi, adelfoi e os irmãos carusim. Olha o sigma de novo. Carusim. E os irmãos se alegrarão em terremera teiscate. Se alegrarão. Terremera é dia, teiscate é último. Então, no último dia. B. Asteno kai roi oftalmoi mu uk bleposi. Vamos lá, voltar aqui. Letra B. Asteno, sou fraco, cai, e oftalmoi mu, olhos meus olhos, uk bleposi, não veem. C. Satanás lege. Satanás diz. O que é que Satanás diz? Homen anthropos, o homem, craptesei, tomará, ton carpon, o fruto, cai estisei, e comerá. Ego de dioxo auton, eu, porém, o perseguirei. Esse de, da ideia de porém, por outro lado, né? É de outro modo. Então, eu, ego de dioxo auton. Letra D. Uc legei Jesus. Jesus não diz, ou não diz Jesus. Se for traduzir literalmente, não diz Jesus, é piton liton. Sobre a pedra, liton, pedra, tu Petro, de Pedro, oikodomesso, edificarei, teneclesian emu, a igreja minha, ou a minha igreja, tá? Fonessei tu Kyrion. Chamarás o Senhor mas uk, não, anoxei, abrirá. Tus uranos, os céus. Roti, porque adiqueis. Fazes mal, fazes injustiça. Tá? F. Uk alesso, não misericórdia, tereis misericórdia. Amartulos de pecadores, roti, porque claiosim, choram, porque choram. Passe a página 54, dando continuidade aí às nossas traduções. Paulos, o apóstolos, então Paulo, o apóstolo, didaxei, ensinará, cai profeteusei, e profetizará, em te, na ou em a, eclesia te cainem,
igreja nova, ou na nova igreja. H. Kalesete ton Kyrion. Chamareis, vós chamareis, ton Kyrion, o Senhor, Kai e pisteusete. Crereis em tais, em cardias rimon, em corações vossos, em vossos corações, Kai autós, e ele, aí, na outra linha, só sei, salvará rimás, salvará a vós, ou vos salvará, ecton de vossos, ecton de hamartion, pecados, rimon, vossos. Então, só sei, salvará rimás a vós, ecton do hamartion, pecados, rimon, de vós, ou vossos pecados. Letra I. Egomen, acoluto, eu sigo, eu, portanto, sigo. Tu, Paulo, a Paulo, rimeis, vós, de, porém, por outro lado, diaconeite, servis, tom Petron, a Pedro, em tois uranóis, nos céus. Aí a outra linha. Gamesomen tom Christon, casaremos com Cristo. Gemesomen, casaremos. O sigma aí mais uma vez, tom Christon, com Cristo. J, agora vamos aí para a letra J. Ukdoko, não penso, roti, que, dinatos, é possível, ou seja, possível, estin, estin, mas, eucaristo, agradecerei, tocúrio, ao Senhor. L. Ego men baptizo, eu, porém, batizo, em to Jordane, no Jordão. Autóis, ele, debaticei, batizará. Olha o sigma aí, mais uma vez, atenção para o sigma, tá? Futuro. Em to pneumati, no espírito, então aqui a preposição em grego é em to, em no espírito, hagio, santo. Seguindo aqui, 55, página 55, letra M, tecnon, criança, ou as crianças, axei, conduzirá. Então, a criança, tecnon, a criança, exei, conduzirá, taprobata, as ovelhas, e as ovelhas, acolutesei, seguirão. Notem que aí no grego, probata, letra M, e na letra M, tecnon, axei, kaito, probata, acolutesei. Então, tecnon, criança, axei, futuro, conduzirá, taprobata, ovelhas, rebanho, acolutesei, seguirão, o rebanho seguirão, ou seguirá, né? As ovelhas seguirão, o rebanho seguirá. Então, tecnon, axei, kai, taprobata, acolutesei. Letra N. Peisetetus matetas, persuadireis tus matetas, os discípulos, os vossos discípulos, kai autoi,
e eles rimin vos acolutessusim, seguirão eiston até o uranon, céu. Então, persuadireis os vossos discípulos e eles vos seguirão até o céu. Letra P. Apostelusin rui apostoloi, enviarão os apóstolos, aqui no caso apóstolos é o sujeito, os apóstolos enviarão, didaxusin rui didascaloi, ensinarão os mestres, no caso os mestres aqui é sujeito, os mestres ensinarão, tá? Profetelsosin rui profeta, note que rui profeta está aí na linha seguinte. Então, profetizarão os profetas. Os profetas, está aí como nominativo, sujeito, os profetas profetizarão. Kai angelosin rui angeloi, e os anjos anunciarão. Anunciarão os anjos anunciarão. Que roteos harei, Deus arei, levantará, ton laon su, seu povo, cai e Christos, e Cristo, gamessei, casará, se casará, teneclesian, com a igreja, autor dele, a sua igreja, tá? Tem mais, né? A outra linha. Ento urano, no céu, tesdoxes autu, de sua glória. Passa a página, tá? Passa a página. Letra R. Pilatus, Roromaios, o romano, Cai e Caifás, Roiudaios, o judeu, Staurosin, crucificam, Tom Christon, o Cristo, Cai e Apocteinusen, e o matam. Então, se for organizar aí a sequência direitinho, né? Pilatos, o romano, e Caifás, o judeu, crucificam e matam o Cristo. Então, eu já disse para vocês que essa é a estratégia da tradução. Inicialmente se identifica literalmente os significados do texto e em seguida se organiza de uma forma mais elaborada para que o texto fique compreensível. Então, esse é o trabalho da tradução. S. Egomen asteno. Eu, porém, asteno, sou fraco. Doxazo, porém, glorificarei tentoteon, a Deus, em tecardia, em coração meu, cai psique e alma. Roteos rimas, cripsei, Deus vos esconderá, cripsei, esconderá, em te agape, no amor te dinate, poderoso, te agape te dinate, o amor poderoso, o kalos, rolaos, roagapetos, olha só, kalos, bonito, bom, rolaos, povo, roagapetos. Então, nós temos aqui adjetivos qualificando rolaos. O povo é um povo kalos, bonito, bom, roagapetos, amado, cai e acolutusim. E eles seguem, Toquírio, o Senhor, auton dele encara em alegria. Tá? Bem, aqui nós terminamos, portanto, a
tarefa, o exercício de tradução, e temos aqui diante de nós a atividade de revisão, tá? Atividade de revisão. Então, essa atividade de revisão, ela está dividida em duas partes. Ela está dividida numa parte de classificação gramatical e uma outra parte de tradução. Então, o que é que você vai fazer? Atenção, aqui na página 57, nós temos uma tabela com uma série de verbos, e os verbos, eu vou pronunciar esses verbos para que você saiba quais são e como pronunciá-los, né? 1. Didascusin. 2. Phonesomen. 3. Doxacete. 4. Oikodomumen. 5. Ero. 6. Gameseis. 7. Arumen. 8. Claiso. 9. Pisteusin. 10. Profeteusosin. 11. Guinesomai. 12. Anoigei. 13. Diaconumen. 14. Astenesei. 15. Peisomen. 16. Baptizete. 17. Dioqueis. 19. Periceusomen. 18. Periceusomen. 19. Acoluteis. 20. Eleso. 21. Cairomen. 22. Angeleite. 23. Apostelo. 24. Ágete. 25. Eucaristeseis. 26. Apocalipsei. 27. Apoctenei. 28. Zesomen. 29. Crasei. 30. Doquei. Então, o que é que nós vamos fazer? O que é que você vai fazer? Primeiro, o seguinte. Nós identificamos aqui na coluna, ou nas colunas, o tempo, o modo, a voz, a pessoa, o número e a forma lexical. Então, o tempo, o que está nos interessando até agora, é o P ou o F. Principalmente nesta lição, o F, que é o futuro, o P, presente. Então, nessa coluna do tempo, ou você vai preencher com P, ou você vai preencher com F. O presente ou futuro, tá? Evidentemente, para ele ser futuro, ele tem que seguir essas regras que nós apresentamos aqui ao longo da lição, em relação ao sigma, principalmente, a questão dos sons guturais na raiz, a questão do lambda, a questão do circunflexo, para que você possa identificar esse tempo como o futuro. O modo indicativo já está todo ele preenchido aqui. Então, todos os verbos estão no modo indicativo. A voz também, todos os verbos estão na voz ativa. Aí você vai identificar a pessoa, que existem 3, primeira, segunda e terceira, o número, se é plural ou se é singular, você vai colocar aqui o P ou o S, e a forma lexical desse verbo. É importante também que você saiba que temos aqui à nossa disposição, depois que você responder, nós temos os gabaritos dessa lição, que está aqui na página 191, no final do seu manual de estudos. Então, nós temos aqui, só para exemplificar, essa resposta desse primeiro verbo, didasco-se, tempo presente, indicativo ativo, pessoa 3, número plural, e a forma lexical, ou a forma do léxico, ou forma léxica, que é didasco. O 2, phanesomen, o tempo, que é o futuro, o modo, que é o indicativo, a voz ativa, pessoa, primeira pessoa, do plural, de fonecel, foneel. Né? Então, você vai, completa, dá uma olhadinha, completa lá, verifica que no final nós temos as traduções também de cada um desses verbos aqui na página 191. Nós temos também a segunda parte dessa revisão, se trata da tradução de algumas sentenças do grego com
evidentemente, o verbo aqui preferencialmente no tempo futuro. Nós temos essas sentenças aqui, algumas sentenças na página 58 e na página 59, e ainda na página 60. E temos também lá na página 191 as traduções respectivas para cada uma dessas sentenças. Eu vou ler essa sentença, você vai fazer a tradução, confere lá no final, no seu gabarito de revisão, as respostas. Vou ler para que você aí, aguce aí a sua audição na leitura do grego do Novo Testamento. 407. Meneite en moi kai periseusete kai zezete en agape. 408. Ruiuranoi anoixusin kai refone tu kyriou kalesei ton laon autu ectes ges. 409. Ego eimiho artos zoes. Acolute seis mi kai esse romatetes mu. 410. Esometa recardia tu cosmo kai claisomen ente remera hamartias. 411. Roi caloi duloi zetessus sintem basileian tu urano kai sosei autus roquirios. 412. Rui tu floi astessus sinto ruion eleesseis rimas kai terapeuseis tus oftalmos. Rimon kai erusin eucaristesomen kai doxasomen tonteon. 413. Satanás legei ego crateso to ten doxan turano kai axoton anthropon eistanaton. 414. Hoi apostoloi tessusin anthropos kai poiesosin matetas entengen. 415. Paulos dioxeis ten ecclesian mu ego de phoneso auton kai diaconesei mi kai oikodomesei ten basileia mu. Passa a página. 416. Huangelos mu areiten ginaika kai tatekinautes kai cripso. Autois regenanoise kai apoctenei tus ectrus autes kai huanthropos pisteusei emoi Ioannes hu profetes evangelei tu evangelium kai apocalipso ta erga mu ta scata. Então aqui eu acabei de ler as questões, você responde. Depois você vem aqui na revisão das lições, né? Você vem na revisão das lições, no gabarito das lições aí no seu livro. E você vai, então, a partir da página 191, conferir as traduções de cada uma dessas sentenças que nós acabamos de fazer. Evidentemente, aquele exercício que eu já orientei para vocês. Primeiro uma tradução mais literal, depois a gente organiza as ideias para que a sentença, de fato, faça sentido. E esse é um processo. O aprendizado de uma língua é preciso sempre dedicação, motivação, esforço e, sobretudo, paciência, sobretudo para o aprendizado desses paradigmas, dessas estruturas gramaticais que exigem um pouco mais do aluno. E também recomendamos que você de vez em quando separe um versículo do grego, do Novo Testamento, para que você possa ler, meditar e até memorizar. Isso vai surtir um efeito muito produtivo. Mais adiante, numa aula, nós vamos dar uma série de dicas
de materiais disponíveis, materiais aí na internet. Vocês poderão utilizar, lançar mão desse material e fazer um bom proveito, que hoje está acessível e que nos facilita em muito um domínio razoável das estruturas gramaticais do grego do Novo Testamento. Estamos encerrando por aqui, portanto, a nossa quarta aula, né? E eu termino sempre com aquela expressão de Paulo: caris kai eirene, graça e paz. Se mantenha firme, constante, abundante na obra do Senhor, nos seus estudos, e no final você vai ter um resultado significativo. Até a nossa próxima aula, na qual iremos estudar preposições. Continue conosco.